Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Aí nós temos os tópicos: o de que precisa o Espírito para se salvar, parábola do bom samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação, instrução dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. São os tópicos que serão estudados durante esse capítulo. O de que precisa o Espírito para ser salvo? Todos querem se salvar. Se salvar de quê e de quem? É a pergunta básica que todos nós temos que fazer. Ora, estarmos aqui reencarnados, encarando certas situações do dia a dia, como nós vamos nos salvar de quê, de quem e como? A maioria das pessoas acham que para se salvar do inferno precisa disso ou daquilo ou daquele outro. Cada um está na igreja, na comunidade religiosa que lhe diz respeito. E é por isso que os sentimentos cristãos devem prevalecer sempre, ou melhor dizendo, sentimentos crísticos, para abraçar qualquer religião, que sentimento crístico é aquele que a gente tem um sentimento de pureza, de interiorização, de harmonização, e logicamente que bate com o cristianismo. Mas quanto mais nós elevarmos os nossos sentimentos, mais procurarmos depurar os nossos sentimentos, mais nós vamos valorizar a vida, mais nós vamos valorizar as nossas condições de vida, mais vamos valorizar as nossas situações no nosso dia a dia. E é por isso que temos que observar alguns tópicos importantes de como nós estamos agindo, de como nós devemos agir, para que a gente busque realmente a nossa salvação dos nossos erros, das nossas iniquidades, das nossas faltas. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunida diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. O primeiro passo, então: quem são os bodes? Quem são as ovelhas? As ovelhas estão sempre unidas. Quando algum predador chega para atacá-las, elas se juntam em círculo, faz aquele círculozinho, aquela bolinha, e nenhum predador entra ou tenta se aproximar daquele bolinho fofo lá de ovelha. Por outro lado, os bodes, ao sentir a presença de um predador, correm, cada um para o seu lado. E aí, logicamente, o predador vai escolher um. E todos pensam que ele não vai ser escolhido. E correm, salve-se quem puder. Então essa simbologia é a primeira que nós temos que entender, que Jesus coloca o bode das ovelhas. É o comportamento daqueles animais. E outra situação: as ovelhas, elas estão sempre tranquilas na pastagem. Os bodes sobem até em árvore. Tem até uma foto na internet, assim, um pé de cabra, literalmente uma árvore cheia de cabras em cima. Então tudo nós temos que saber ponderar para sabermos interpretar o que está aqui. Lógico que não vamos interpretar tudo aquilo que Jesus passou, que seria pretensão demais, mas vamos ter uma ideia. Primeiro passo: o sentimento de união, sentimento de amor, de amizade, de respeito uns pelos outros. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, tomai posse do reino, que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso e me foste ver. Vários tópicos, que os que estão à direita são quem? As ovelhas. Volta lá. Coloca lá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então, primeira coisa, as ovelhas fazem a caridade, ajudam o seu semelhante, ajudam a quem está em situação difícil, ajuda aquele que está em dificuldade. Esse é o sentimento da ovelha. Precisamos procurar entender a importância de termos esse sentimento uns pelos outros, de sabermos auxiliar. Você tem ajudado quem tem fome, tem ajudado quem está nu, tem visitado quem está preso, tem visitado quem está doente? É importante que a gente entenda
a importância de fazermos certas tarefas, certas atividades assistenciais, para que a gente possa desfrutar de mais paz ao longo da nossa vida, principalmente no mundo espiritual. Quanto mais nós soubermos oferecer de nós mesmos ao nosso semelhante, mais nós estaremos construindo um mundo melhor, mais nós estaremos construindo um mundo de paz, um mundo de fraternidade. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? Os justos ainda perguntam-se para si mesmos: quando foi que nós te ajudamos, Senhor? Quando foi que nós fomos caridosos para ti? Para contigo, né? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Fora da caridade não há salvação. Kardec simplesmente replicou as palavras de Jesus. Quer mais claro? Mais claro do que isso aqui é quase impossível. Então aqui ele está nos mostrando, ele está trazendo para nós uma importante informação de que como estamos lidando com as situações adversas, como nós estamos lidando com cada situação que a gente vive, para que a gente possa então aprender a valorizar as nossas oportunidades, aprender a valorizar aquilo que nós nos predispomos a fazer para os nossos semelhantes, pelos nossos semelhantes. É fazendo bem que nós vamos estar ajudando a nós mesmos, é fazendo bem que nós vamos estar orientando aqueles que sofrem, aqueles que choram. E é por isso que nós devemos estar sempre atentos na nossa postura íntima, na forma da gente fazer as nossas colocações, na forma de nós ajudarmos-nos mutuamente. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Palavra forte. Mas olha como o Senhor se refere àqueles que deixam de fazer a caridade, que deixam de ser caridosos, deixam de ajudar o semelhante. Ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me visitaste, estive doente e no cárcere e não me visitaste. Todas essas situações levam-nos a refletir na importância de fazer caridade, na importância de sabermos ajudar os que têm fome, os que têm sede, aos que estão nus, os que estão sem teto, aos que estão no presídio, os que estão nos hospitais. A nossa caridade, a nossa boa vontade de auxiliar, de levar uma boa mensagem, de levar uma atenção, um carinho especial para essas pessoas, ou oferecer algo de material mesmo para que eles possam ter uma melhor vida, é que vai se fazer a grande diferença. Meus irmãos, vai ser necessário começarmos a rever nossos conceitos. Vai ser necessário começarmos a rever nossas atitudes e nossas ações. Procuremos, pois, então, trabalhar para que melhoremos-nos intimamente, para que o melhor nos envolva a todo momento. Para que a gente tenha condições de saber discernir entre o bem e o mal. Para que a gente tenha condições de fazer o possível para nos ajudarmos mutuamente. Fazendo bem, auxiliando os semelhantes, trabalhando pelo bem-estar dos nossos semelhantes. Isso é o dever sagrado que todos nós devemos procurar empreender. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede não te demos de beber? Sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E olhemos para nós mesmos. Temos agido de forma compatível com o Evangelho? Temos dado assistência àqueles que estão necessitados? Ou estamos apenas abstraindo-nos, distraindo com o Evangelho, lendo como uma leitura corriqueira, sem procurar interpretar a fundo e praticar? Logicamente que cada um vai praticar e entender, ou entender e praticar, de acordo com aquilo que der conta, de acordo com aquilo que ele consiga fazer. Mas é necessário agirmos para nosso empreendimento interior. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus capítulo 25, 31 a 46.
Jesus deixa claro para nós. E Kardec magistralmente explica e amplifica os conceitos. Fora da caridade, inexiste salvação. A caridade só vai existir quando nós tivermos o coração realmente disposto a fazer o bem. E a salvação vem em seguida, porque com o coração purificado, bem-aventurados que têm puro coração. Com o coração purificado, pelas práticas do bem, pela submissão às leis divinas, nós estaremos edificando e construindo um mundo melhor. Um mundo de mais paz, um mundo de mais fraternidade. E é por isso que nós temos que fazer a seguinte reflexão. Eu tenho agido de acordo com esse ensinamento do Cristo? De fazer o bem, de trabalhar pelo bem, de procurar construir o bem? Está no Evangelho. Mateus 25, 31, 46. Entendamos a importância de fazermos a caridade. Entendamos a importância de fazermos o bem, não por medo, mas por consciência de termos que fazer alguma coisa por quem sofre, de que temos que fazer alguma coisa por quem está em situação difícil, e de que temos que fazer alguma coisa para que o mundo ao nosso redor melhore-se. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, olhemos para as nossas ações, para as nossas atitudes, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos e vejamos que tipo de ação queremos tomar. Muita paz e muita luz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que todos nós possamos tomar consciência da importância de fazermos o bem, da importância de fazermos a caridade. Parábola do samaritano. Então, levantando-se, disse um doutor da lei para o tentar. É interessante que está todo mundo ali sentado, ouvindo Jesus, ele se levanta para o tentar. Ele sabia, já conhecia a lei, já tinha informação, mas ele pergunta para Jesus. Ele queria uma resposta. Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Que é o que está escrito nela, na lei? O que é que lês lá nela? Então Jesus, sabiamente, diante da pergunta que ele sabia que a pessoa sabia, ele pergunta o que está escrito lá. O que ele lia lá na lei? Então ele responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Então ele já conhecia, sabia qual era a resposta. Sabia que Jesus estava ali dando explicações para ampliar o entendimento das pessoas segundo a lei que já existia, a lei de Moisés e dos profetas. Ele trazia para eles as interpretações, mostrando e ampliando os conceitos. O amor a Deus e ao próximo. O próximo não era mais somente os nossos familiares, era também a todos aqueles que estavam convivendo conosco em todos os meios, inclusive os romanos. E isso para os judeus era uma coisa que muito incomodava. Eles não aceitavam bem isso. Então disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Então, para que nós tenhamos condições de ter paz de consciência, para que a gente possa ter bastante tempo no mundo espiritual, precisamos, primeiro, aprender a viver aqui, respeitando as regras, respeitando as leis, vivendo com dignidade. Por isso, nós estamos passando por esse processo, todos da Terra, de aprendizado da prática do Evangelho. Infelizmente, muitas das pessoas não leem o Evangelho. Poucas pessoas são aquelas que querem se esclarecer a respeito do Evangelho. Mas, à medida que nós vamos começando a trazer o entendimento de que o Evangelho é para a gente praticar, que é para a gente promover uma reforma íntima, uma reformulação de conceitos, nós vamos nos melhorando, nós vamos nos aperfeiçoando. Agora, precisamos muito de entender de que forma vamos caminhar, de que forma vamos empreender os caminhos que nos levarão à vitória. A vitória sobre nós mesmos, a vitória sobre as nossas imperfeições, a vitória sobre as nossas tendências negativas. E para isso precisamos desenvolver a virtude da caridade, desenvolver a virtude do auxiliar ao nosso próximo, desenvolver a virtude de fazermos o bem indistintamente. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faz isso e viverás. Muitas das vezes a gente quer viver uma longa vida aqui na Terra, que nem sempre vai ser possível, de acordo com a série de condições do nosso organismo e do meio em que a gente vive. A gente vai passar aqui um tempo limitado, conforme a gente tem visto
os mais velhos indo embora, e a gente já vai chegando, vai ficando outros. Às vezes a gente para pensar na nossa infância, adolescência, juventude, e a gente vê aquelas pessoas que estavam 10, 20, 30, 40, 50 anos à nossa frente, alguns já foram embora. Então, a gente está aqui passando por um processo de nascer, crescer, envelhecer, voltar para o mundo espiritual. Vamos trocar a palavra morte por voltar para o mundo espiritual. Fica mais bonito, fica mais leve. E nesse voltar para o mundo espiritual, como nós vamos nos encontrar? Aprendemos a praticar o Evangelho, a essência do Evangelho. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as forças de teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Aqueles espíritos que caem lá nas trevas, tem um livro chamado Abismo, que vai relatando os efeitos dos espíritos que vão negando a Deus, descendo cada vez mais para os abismos, perdendo até a forma humana, se tornando até ovoides. Lá é proibido falar em Deus. Até as mães que vão lá visitar os filhos, elas são vigiadas para não falar em Deus. Então, nós precisamos procurar desenvolver esse sentimento de amor a Deus, que não é proibido pensar em Deus. Se você começar a pensar em Deus, automaticamente você vai subindo, vai saindo do abismo para vir para a condição da crosta e ser amparado, ser ajudado pelos emissários divinos que nunca nos deixam ao abandono. Sempre estaremos protegidos, sempre estaremos sendo amparados por algum tipo de espírito que vai lá nos ajudar. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Então ele deu uma de bobo. Quem é o meu próximo? Não sei quem é. Para você, quem é o meu próximo? Eu acho que o meu próximo são só meus familiares. Eu acho que o meu próximo são só as pessoas da minha religião. Eu acho que o meu próximo, cada um cria as suas histórias. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo aquele conhecimento ímpar, deu-lhe uma severa lição. Porque ele não só lhe respondeu com uma parábola, mas ele mostrou para ele que o irmão, o próximo, aquele que se dispõe a fazer o bem para ganhar a vida eterna, poderia não ser judeu. E ele mostra para o doutor da lei que a pessoa que fez a caridade, essencialmente caridade, não era judeu. E duas autoridades judaicas passando por aquela pessoa caída, passou. Mas o outro samaritano não passou, acolheu. Então vamos lá. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aí aqui nós temos um termo interessante. Descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade sagrada, a cidade de Deus. Jericó é uma cidade de comércio, das coisas do mundo. Então ele descia, indo da cidade celeste para a cidade de comércio. E ali ele cai em poder de ladrões. Sempre que nós descemos a nossa vibração, podemos cair no poder de alguns ladrões psíquicos. Podemos cair na mão de algumas entidades menos felizes, que nos levam a passar por situações difíceis que vamos precisar ser amparados. Então podemos ampliar o conceito. Que o cobriram de ferimentos, além de terem despojado. Se você sintonizar com espíritos infelizes, se você procurar caminhar por caminhos que te levarão a ser cercado por espíritos infelizes, você vai passar por algumas dificuldades, que pode te deixar coberto de ferimentos e até mesmo semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu, ouviu e passou adiante. Então o sacerdote descia da cidade sagrada para a cidade do comércio e dos vários comércios. Então, se ele estava na condição de estar descendo a sua vibração, ele não ia vê-lo, ele não ia assisti-lo, porque ele estava alheio da caridade. Mas, por outro lado, as leis judaicas colocavam algumas limitações para que os sacerdotes, algumas ações que eles não poderiam fazer. Se o homem estava semi-morto, ele poderia estar morto, ele só olhou, não deu para ver. Se ele estivesse morto, o sacerdote não poderia tocá-lo, porque ele iria se contaminar com o morto. Regras estranhas, certo? Mas existia. Mas o motivo que a lei, as circunstâncias
E a situação fez com que uma autoridade que conhecia realmente a lei deixou de ajudar. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, porque aqui o sacerdote viu e passou adiante. Já o levita, que era um alto funcionário do Sinédrio, ele observou. Foi mais um pouquinho do que ver. Passou igualmente adiante. Não tomou postura de ajudar. Também, por todos os conceitos da situação, conhecia a lei, mas não agiu conforme deveria agir perante a lei. Ou seja, amparar aquele irmão, socorrer aquele irmão. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. O samaritano viajava. Jesus não disse se ele descia ou se ele subia. Viajava. Mas passou por aquele local onde tinha alguém necessitado de ajuda. Passou, viu e tomou uma atitude. É importante que alguns desciam e os outros viajavam. Já o levita, ele fala que ele veio àquele lugar. Não diz de onde vinha, nem para onde ia, como ele passou. Apenas passou, observou e seguiu seu caminho. Aproximando-se dele, então o samaritano, que viajava chegando àquele lugar, que jazia o homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. É importante nós entendermos a situação da compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Então, primeiro ele para, ele tem compaixão daquela pessoa que está ali semi-morta, presta os primeiros socorros, usa do seu vinho, do seu azeite, para limpar aquelas feridas, põe ele no seu cavalo, só não disse se ele foi a pé ou montou em outro animal, são detalhes que a gente tem que pensar. Então ele coloca no cavalo, o cavalo que ele estava transportando, que ele estava usando para seu próprio conforto, leva para a hospedaria e cuida dele mais um pouco. Então ele vai além daquela possibilidade, que ele poderia chegar, estender a mão, perguntar o que aconteceu e seguir em frente. Já te dei ajuda, já conversei com você. Você já está aqui na cidade, se vira aí, procura um meio de ser ajudado. Mas não. Ele ampara, acolhe e ampara. Dá toda a assistência possível. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem. E tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Ele tinha que seguir sua viagem, ele tinha seus compromissos, mas por toda a sua compaixão, por toda a sua bondade, ele pega, dá toda a assistência, ajuda-o a colocar o homem em melhores condições e deixa um dinheiro, que deveria ser uma grande quantia, e oferece e diz ao hospedeiro que para cuidar bem dele, que ele ia voltar na próxima etapa e ver como que ele estava. E se o dinheiro não tivesse sido suficiente, que ele pagaria o restante. Então, foi além. Aí você vai falar, mas ele deveria ser rico, tinha muita disponibilidade. Jesus não entra nesse detalhe. Entra no sentido da compaixão e de uma atitude ativa de fazer o bem, da atitude ativa de edificar as boas ações, os bons sentimentos e criar um bom ambiente para que aquela pessoa pudesse ser ajudada, pudesse ser amparada. Isso que Jesus espera de nós, que saibamos tomar as providências, agir de forma condizente com as nossas condições, com as nossas necessidades, para que possamos edificar amanhã a verdadeira paz em nosso coração. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Aí Jesus faz a pergunta para o doutor da lei. Já tendo contado a história, já tendo mostrado a situação como estava, qual a forma que deveria se lidar com as adversidades, então ele pergunta para ele: e aí? Quem foi realmente generoso, quem foi realmente bom, quem realmente ajudou? Aí o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, faz o mesmo.
Ele deixou que o próprio doutor da lei encontrasse em si as respostas e te soubesse e mostrou para ele: você já sabe o que você tem que fazer. Por que você não faz? Você já tem noções do que você tem que fazer, você já conhece a lei, você já sabe os caminhos de fazer o bem. Por que você não faz? Por que você fica na sua zona de conforto? Então o convite é para que todos nós saiamos da nossa zona de conforto e passemos a tomar atitudes ativas e construtivas para que o bem se estabeleça, para que o bem realmente edifique na nossa caminhada, nas nossas realizações. É esse o dever de todos nós, é essa a obrigação que todos nós temos com a nossa própria consciência, com os nossos próprios ideais, que deve ser o mais cristianizado possível, para que o nosso amanhã seja de mais luz, seja de mais bênçãos, seja de mais realizações para o nosso espírito imortal. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos impulsione para os grandes crescimentos espirituais que tanto precisamos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, paz e luz para todos nós. O de que precisa o espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Então, para que nós tenhamos condições de nos aprimorarmos, de nos aperfeiçoarmos, de buscarmos estar mais próximos dos bons espíritos e para nos tornarmos espíritos superiores, precisamos aprender a lei da caridade e da humildade. Bem-aventurados, nos disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Lições sublimes para o nosso espírito. Jesus deixa esse caminho para nós começarmos a entender a necessidade de começarmos a interiorizar o Evangelho em nós. Começarmos a buscar valores que realmente edificam em nosso espírito a paz de consciência. E aqui, nesse pedaço de parágrafo, temos a essência de vários valores que o espírito precisa interiorizar para que ele seja promovido no plano espiritual. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, os humildes, porque deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o sublime conceito: amai o vosso próximo como a vós mesmos. E a gente muitas das vezes diz amar o próximo porque a gente faz essa, aquela tarefa, mas na hora de fazer algo mais a gente rateia. Então nós temos que ficar muito observadores de nós mesmos, das nossas mais pequenas mazelas, das mais pequenas tendências, porque nós precisamos aprender a valorizar o bem, aprender a valorizar a paz, a harmonia e a fraternidade. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio o exemplo. A partir do momento que a gente vai fazer ao próximo aquilo que gostaríamos de receber do próximo, nós já estamos começando a tomar consciência de um sentimento mais coletivo, mais abrangente, de um todo. É importante entender isso. Aí vem a parte de amar os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Aí você fala, pelo amor de Deus, isso aí não dá. Não tem importância. Comece a treinar, odiar menos, porque na próxima encarnação certamente vocês vão estar no mesmo lar, na mesma casa, pai e filho, irmãos, mãe e filha, mãe e filho, pai e filha, ou seja, vocês vão estar juntos, caminhando juntos. É preciso aprendermos a desligar dos inimigos, criar melhores vínculos, melhores sentimentos, lembrando sempre que os atos falhos do outro são aquilo que ele precisava passar para ganhar certas experiências e nós fomos seu laboratório.
E por termos sido aquele laboratório do outro ganhar experiência, se nós tomarmos a lição de falar o que eu aprendi com isso, eu também fiz o meu laboratório de crescimento espiritual. Enquanto o outro, que certamente que nós julgamos, que nos ofendeu, vai ter que pagar pelo que fez, nós estaremos com essa postura mental, liberando-nos de certas tensões que nos prejudicaria, que nos traria grandes problemas, e a gente vai criando então bases para a felicidade real do espírito. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Perdoar as ofensas, já comentamos antes, que é importante a gente saber desligar daquele fato, desligar daquela situação. E fazer o bem sem ostentação. Vamos fazer o bem na medida de nossas forças, vamos fazer o bem da forma que pudermos fazer, vamos procurar fazer o bem sempre, porque é da nossa necessidade evolutiva fazermos o bem. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio o exemplo. Temos que fazer sempre uma autoanálise conosco mesmo. Para que ficar julgando o outro se você está escondendo seus defeitos todos? É como se você tivesse uma mochilinha, pegasse o defeito, jogasse lá e deixasse sempre a mochilinha ali nas costas para você não olhar para ele. Olha para você mesmo. Vê se os defeitos que você está vendo no outro não são aqueles que batem a sua porta, é aqueles que você carrega com você mesmo. Então, ao invés de você julgar o outro, você vai ajudar o outro. Com orações, com as suas ações no dia a dia, fazendo o bem. Ou seja, você vai estar sempre num patamar de possibilidades de auxiliar e aprender constantemente, logicamente. Se você está só ajudando e não está aprendendo, você ainda não está se ajudando devidamente. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar. E o que dá ele próprio, por exemplo. O governador do planeta vem, passa a infância pobre, trabalha como carpinteiro, depois vai pregar, trabalhando com as pessoas mais simples, com as pessoas mais humildes. E trabalhando com aqueles mais simples, com aqueles mais humildes, ele começa então a construir um mundo melhor para todos nós que estamos aqui até hoje, desfrutando dessa bondade, desfrutando dessas possibilidades de termos um mundo melhor e mais justo. Orgulho e egoísmo. Hoje, sempre a gente faz esse comentário, algumas pessoas não gostam, mas a palavra orgulho não tem mais a conotação da época do Kardec. Hoje é arrogância, que seria mais encaixada aqui. Então seria arrogância e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos específicos, como condição absoluta da felicidade futura. Precisamos então criar mecanismos, precisamos então criar novas metas para nos impulsionarmos para a grande vitória do bem, para as grandes vitórias do amor, da fraternidade e da paz. Por onde quer que estivermos caminhando, por onde quer que estivermos passando, precisamos estarmos sempre atentos da nossa necessidade de aprimorarmos-nos, da nossa necessidade de procurarmos construir as bases sagradas do entendimento, as bases sagradas do fortalecimento íntimo de cada um de nós, para que no nosso amanhã ou nos nossos amanhãs sejamos pessoas de bem. Sejamos aqueles que vão construir a paz íntima. E a paz íntima irradia, e a paz íntima traz para todos nós segurança, tranquilidade e paz. A felicidade futura só é possível se aprendermos a nos amar e aprender a amar o nosso próximo, ajudando-nos mutuamente e trabalhando pelo bem-estar de todos com a prática da caridade. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as equações puramente espirituais, tinha de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Então, para que nós comecemos a entender Jesus, nós temos que entender que ele falava para pessoas que não tinham muita instrução, que não tinham muito esclarecimento, embora eram espíritos inteligentes, sábios, conhecedores de vários
ciências daquela época. Mas tinham certos apegos materiais, certas tendências, certos vícios, que ele veio combatê-los, mas acima de tudo veio mostrar para eles pontos importantes para que eles fizessem as devidas reflexões e procurassem entender-se a si mesmo para melhor interagir-se e expressar os seus sentimentos, os seus ideais, para colocar em prática o que ele falava. Mas para isso, então ele tinha que usar figuras de linguagem, alegoria, para que as pessoas trouxessem aquela história, guardassem aquela história com eles e fossem meditar sobre ela, refletir. E quando você reflexiona, você dá um passo à frente, você cresce. E como ele fazia as pessoas a fazerem várias reflexões sobre o que ele falava, logicamente que muitos não gostavam, porque os mais simples entendiam coisas mais importantes do que as pessoas de conhecimento mais sofisticado. Como até hoje é assim. Para melhor aprenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes. Quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado de parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e a infelicidade que espera o mal. Então, nós temos que procurar entender aqui que nós precisamos aprender melhor cada passagem de Jesus. Então nós tínhamos que afastar. Ele mostrava para as pessoas que o futuro que importava para nós, que era o reino dos céus, que era o reino do amor. Não é que ele dizia, não, despreze esse mundo aqui, não faça nada por aqui agora para melhorar. Não. Tudo era uma sequência de fatos que nós tínhamos que fazer. À medida que nós vamos nos tornando melhores, à medida que nós vamos nos fazendo ser melhores, nós vamos conquistando espaços para realizarmos mais pelo nosso semelhante, e com isso nós vamos conquistando para o porvir. Quando ele dizia que devíamos ser humildes, que devíamos ser pessoas mais caridosas, mais compreensivas, ele estava mostrando para nós que nós precisamos dar os passos necessários para o nosso crescimento espiritual, dar os passos necessários para o nosso aperfeiçoamento ético e moral. E à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos melhorando o meio onde nós estamos. Porque o grande perigo é quando as pessoas acham que já sabem muito e não querem estudar. As pessoas acham que são muito perfeitas e não precisam se melhorar. E ele trazia para as pessoas reflexões que, logicamente, muitos não gostavam de olhar-se para si mesmo, de procurar entenderem-se. E aí, as dificuldades naturais que todo o quadro comporta. Então, a ideia dominante da felicidade reservada ao justo. Sempre ele mostrava, quanto mais justo, mais felicidades você vai ter. E a infelicidade que espera o mal. Uma comparação interessante. Quando você lê algum romance sobre o Egito, eles andavam em carruagens até de ouro. Alguns eu acho que é até um pouco mítico falar que eles eram carruagem puxada por leões, que eu não acredito que um leão tenha condições de ser domesticado a este ponto. Mas tudo bem, vamos acreditar que era possível isso. Era só o que ele tinha. Se ele tivesse que andar entre uma cidade e outra, ele ia levar um dia, 2. E hoje, as pessoas, até mesmo um operário pode viajar de avião. Não precisa ter um avião, vai viajar de avião. Basta comprar passagem. Ou seja, aquilo que era glamour, que era riqueza, que era chique naquela época, hoje, talvez as pessoas nem queiram ter essa carruagem de ouro puxada, seja por boi, por cavalo, por leões. Ele vai querer ter um bom carro, que anda muito mais rápido, que é muito mais cômodo e muito mais seguro até do que um carro puxado por leões. Então, tudo na nossa vida, todas essas situações da nossa vida, traz para nós momentos de reflexão. Não quero dizer que existia carruagem puxada por leões. Citamos o exemplo, que era o grande glamour lá no Egito, e hoje não faz sentido. Tá certo? Então, nós precisamos ver aquilo que realmente tem valor para nós. Aquilo que realmente traz valor, agrega valor para o nosso espírito.
naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre que se baseia o libelo? Pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu ou tal ou qual formalidade? Se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Na hora do nosso julgamento supremo, vamos saber como está a nossa consciência. Fizeste o bem, trabalhaste para o bem, procuraste edificar a paz, a harmonia ao seu redor, procurou ser um pacificador? Ótimo, siga. Mas se você não procurou fazer isso, todos os riscos, todos os perigos. E é isso que nós precisamos parar para pensar, parar para entender. Faz qualquer distinção entre o que crer de um modo e o que crer de outro? Não. Pois Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Isso para os judeus daquela época foi uma tortura ouvir isso. Mas ele colocou com tanta sabedoria, com tanta classe, que o próprio doutor da lei teve que se confessar. Teve que mostrar que o samaritano que fazia o bem. É assim que nós temos que procurar nos entendermos, procurar nos aperfeiçoar, procurar nos melhorarmos, para que o amanhã de luz resplandeça para todos nós. Faz necessário compreendermos, faz necessário tomarmos posições mais justas, mais equitativas, mais conscientes das nossas responsabilidades. Porque a vida não é só o que a gente vive aqui, é também o que viveremos no mundo espiritual. E todos nós que caminhamos aqui na Terra, por mais incrédulo que sejamos, por mais que não queiramos acreditar na vida futura, por mais que não queiramos acreditar na vida espiritual, depararemos com ela. Ou com elas. Ao desencarnarmos, cairemos na vida espiritual. E ao chegarmos na vida espiritual e tomarmos consciência da realidade, teremos que voltar para o processo reencarnatório. E para estarmos bem para a próxima reencarnação, tenhamos fé em Deus, façamos a caridade e trabalhemos pelo bem. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições de salvação, mas como a condição única. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. A caridade, a compaixão pelo que sofre, é a única forma de alcançarmos a nossa salvação. A compaixão, a assistência aos necessitados, é a única forma de tomarmos posições, de melhorarmos-nos intimamente, de tomarmos atitudes realmente condizentes com as nossas necessidades evolutivas, com as nossas necessidades de nos tornarmos pessoas melhores. Portanto, meus irmãos, procuremos agir de forma a construirmos um mundo íntimo com mais paz, com mais sabedoria e com mais determinação. Determinação para fazermos sempre o melhor. Determinação para nos tornarmos pessoas melhores e para termos cada vez mais compaixão pelos que sofrem. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, e é que ela implicitamente abrange todas as outras, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Para a gente fazer a caridade, nós temos que ter humildade de saber que precisamos servir ao necessitado. Que precisamos ajudar a quem está em situação difícil. E para ajudarmos quem está em situação difícil, também temos que ter brandura, temos que ter benevolência, indulgência, sentimento de justiça divina, principalmente. Porque a justiça dos homens, nós sabemos recorrer a ela constantemente. Mas a justiça de Deus, ela é mais sofisticada, ela tem um tchan a mais. E por ela ter esse toque a mais, nós precisamos ficar bem atentos na nossa consciência. Para tornarmos-nos pessoas melhores, para tornarmos-nos pessoas mais condizentes com as necessidades de todos que estão caminhando conosco. E assim, que aprendamos a caminhar sempre auxiliando o nosso próximo, caminhar sempre auxiliando os nossos companheiros de jornada. Porque somente assim seremos auxiliados pelos bons espíritos. Somente assim seremos auxiliados por outros companheiros nossos de jornada. E juntos, unidos nos bons sentimentos de amor, edificaremos a paz em nosso coração
em nossa caminhada, em nosso íntimo. Que a luz misericordiosa do amor divino esteja envolvendo a todos nós, para que nossos lares e nossos familiares sejam abençoados e todos nós possamos estar em paz. E por que não pedir também pelos nossos inimigos, que sejam abençoados, iluminados, para que deixem de nos odiar tanto e aprendam o evangelho de amor que Jesus deixou para nós. Perdoar inconstantemente, iluminando-nos para as grandes realizações da paz, da harmonia e da fraternidade. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Ele já sabia para que ele perguntou. Mas é aquela tendência dos picuinhas, está sempre lá provocando o outro. E eles queriam que Jesus entrasse em contradição de alguma forma. Então, esse doutor da lei vai e faz a pergunta. Feliz dele por ter feito essa pergunta, porque ficou gravada, e certamente ele recebe as bênçãos divinas toda vez que a gente faz ler esses questionamentos que ele fez, que para a gente tornou-se grandes ensinamentos. Jesus nada perdeu. Todas as oportunidades que ele tinha na vida, ele tirava a melhor lição, ele pegava a essência e passava para nós, para entendermos as lições sagradas do Evangelho. Jesus lhe respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. Jesus dá a resposta para aquele doutor da lei que lhe pergunta. Aqui ele parte, cada momento ele parte de um ponto. Para o outro ele pergunta o que está escrito. E aqui ele replica o que está escrito. Para que a pessoa pudesse entender que a primeira coisa que nós temos que aprender a amar e respeitar não é temer. Amar e respeitar é Deus. A partir do momento que a gente ama e respeita a Deus, todos os caminhos nossos ficam mais fáceis, ficam mais tranquilos de serem seguidos. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro nós temos que ter amor por nós mesmos. E aí nós vamos aprender a amar nosso próximo. Nós vamos aprender a ter mais compaixão com o próximo. Estarmos mais próximos desse próximo, amando a nós mesmos. Se nós não soubermos amar a nós mesmos, como que nós vamos amar o próximo? São exercícios que nós temos que fazer, são aprimoramentos que nós temos que estabelecer para podermos crescer. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Aí ele fecha para o doutor da lei. Naquele momento, ele tem que então começar a fazer as devidas reparações íntimas. Quando Jesus fecha a questão com ele, ele tem então que começar a fazer grandes reflexões. Ele era doutor da lei, conhecedor de tudo, embora fariseu, sempre a ponto, sempre com toda a astúcia para testar Jesus. E Jesus sempre com toda a sabedoria para combater aquela astúcia que eles vinham para com ele. Então, naquela época, aqueles espíritos que estavam lá foram escolhidos para estar lá. Tinha cada um deles um motivo para estar lá. E certamente hoje estão em condições privilegiadas no mundo espiritual porque conviveram com Jesus. Ter convivido dentro da aura de Jesus ali em Israel foi um grande privilégio para todos aqueles espíritos, inclusive para Anás e Caifás. Mas eles foram maus, crucificaram Jesus. Mas Jesus sabia que ia ser crucificado. E quem estava ali tinha o perfil para cumprir aquela missão bem desagradável. Se pusesse só espíritos bonzinhos lá, a lei não se cumpriria. Então, todo momento ali da vida de Jesus tinha todos os espíritos preparados para estar naquele momento, o espírito com o perfil psicológico necessário para desempenhar todo o papel necessário à crucificação de Jesus, marcando a passagem de Jesus na terra com chave de ouro
deixando essa marca indelével para todos nós, para prosseguirmos crescendo, evoluindo, amando e perdoando. Muita paz, muita luz. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, fortalecendo a todos nós e a todos os nossos lares. O mandamento maior. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, podemos acrescentar arrogância, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma, de teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidas nesses dois mandamentos. Para amarmos a Deus, precisamos amar o próximo. Para amar o próximo, precisamos amar a nós mesmos. E toda a lei e os profetas está aqui dentro. Aprendamos, pois, a termos um sentimento de amor uns pelos outros. Quem se ama não se tatua. Quem se ama não usa droga. Com todo respeito por quem faz tatuagem, por quem usa droga. Quem se ama não come demais exageradamente. Quem se ama procura ter uma alimentação saudável. Quem se ama trata bem a esposa e os filhos. Ele vai ser bem tratado, logicamente. Porque quem aprendeu a amar, aprendeu a doar amor. E quem doa amor, recebe, obviamente, amor. Treinemos. Assim como aprendemos ao longo das nossas existências, odiar, guardar mágoa, agredir, agora é o momento da gente interiorizar a paz, a serenidade. Ficar zen, ficar com sentimento de amor uns pelos outros, sempre latente. Logicamente que somos espíritos falíveis, vamos tropeçar aqui, tropeçar ali, mas temos que começar a acertar. Assim como a criança cai e levanta para poder aprender a andar, para a gente aprender a amar, temos que fazer um exercício constante, para que no final estejamos sempre vencedores. Miramês, ele traz uma colocação interessante, se não me engano, está no livro Iniciação à Viagem Astral ou Cirurgia Moral. Que se a gente vê um jovem correndo, malhando, fazendo exercício para conquistar uma medalha de ouro, a gente fala, olha que determinação, olha que jovem dedicado. Mas se a gente ver um jovem dedicando ao estudo da religião que ele professa, procurando trabalhar nas obras assistenciais, a gente fala assim, coitadinho, está nessa vida aí tão novo. São paradoxos da nossa sociedade. Paradoxos que nós temos que vencer. Paradoxos que nós temos que coibir em nós mesmos. Precisamos aprender a ser pessoas melhores, precisamos aprender a ser pessoas que se fortalecem intimamente, crescendo, engrandecendo, para que o amor seja sempre irradiando da sua aura, iluminando seus caminhos, abençoando sua vida. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. E, acima de tudo, amar a nós mesmos. Por isso, precisamos estar sempre atentos a nós, aos nossos sentimentos, às nossas ideias, aos nossos pensamentos, às nossas ações, à nossa fala, para que possamos construir cada vez mais as bases para um futuro melhor, as bases para o engrandecimento íntimo, as bases para um fortalecimento do sentimento cristão de amor ao próximo, para um sentimento cristão de amor verdadeiramente por todos nós. Trabalhemos, pois, meus irmãos, com um sentimento voltado às grandes realizações do Espírito imortal, para que todos nós tenhamos condições de sermos edificadores do bem eternamente. Sermos aqueles que constroem a paz, que constroem o bem, que constroem a verdadeira fraternidade para nossos corações estarem sempre pulsando nas bases sagradas do amor, da paz e da fraternidade. Aqueles que cometem erro, aqueles que se transviam pelo caminho, Deus saberá o momento certo de tomar a decisão correta para colocá-los no eixo. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então nós temos que ver, a existência da caridade em nosso coração se faz pela prática do bem, pela
pelo hábito de estar sempre voltado para fazer o bem. Aí estamos nos salvando de nós mesmos, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, e a gente estará então conseguindo criar uma condição de vida saudável para nós vivermos bem no mundo espiritual. E quando retornarmos à Terra, já estamos em melhores condições de nos adequar às situações, de nos adequarmos às necessidades de cada um. Portanto, devemos fazer ao próximo o bem, porque se nós fizermos qualquer coisa que não seja o bem para o próximo, é a mesma coisa que estivermos fazendo a Deus. E aí, se a gente não tiver caridade para com o próximo, como nós estaremos sob as bênçãos de Deus no plano espiritual? É importante entendermos isso. É importante entendermos que devemos estar sempre procurando fazer o melhor possível pelos nossos semelhantes. Uma comparação, se seu pai estiver em dificuldade, você não vai procurar ajudá-lo? Se a sua mãe estiver em dificuldade, você não vai procurar ajudá-la? Imagine com relação a Deus. Logicamente que Deus não vai estar em dificuldade, mas se alguns dos seus filhos estão em dificuldade, ele precisa que um de nós tomemos a postura de ajudá-los, de oferecê-los algum alimento, para que a gente possa então estarmos mais voltados para a prática do bem, estarmos mais aptos a construir em nosso mundo íntimo, com mais força e determinação, as realizações de uma manhã de paz, de fraternidade e de luz. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos fortaleça para que saibamos enfrentar com sabedoria os caminhos, por mais adversos que eles sejam. Paz e luz a todos. A necessidade de caridade, segundo São Paulo. Ainda quanto eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa, ou um símbolo que retine. Ainda quanto eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quanto eu tivesse fé, a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E para aqueles que dizem que só a fé salva, aqui já não é uma notícia muito boa. Mesmo quando tivesse a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada somos. E precisamos aprender a ser mais caridosos. Precisamos aprender a ser pessoas que auxiliam-nos uns aos outros mais objetivamente. Precisamos ser pessoas que trabalham intimamente pelo bem-estar do próximo. Precisamos ser pessoas que trabalhamos mais intimamente para fortalecer os nossos corações, fortalecer nossos sentimentos e nos tornarmos pessoas melhores. A todos os instantes da nossa vida somos convidados a fazermos as grandes reflexões que a vida nos dá, para pensarmos, para agirmos e para construirmos um mundo de paz. Todos os instantes da nossa vida somos convidados. A todos os instantes da nossa vida somos colocados em xeque. Estamos fazendo a caridade? E Paulo deixa para a gente pontos importantes para nós fazermos a reflexão. Muitas pessoas querem o dom da profecia, outros querem falar vários idiomas. E ele coloca que mais importante do que tudo isso é fazer a caridade. É importante nós colocarmos em prática esses ensinamentos sagrados. É importante nós entendermos a importância de fazermos o bem. É importante entendermos a necessidade de construirmos a edificação do bem em nossas vidas. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Portanto, precisamos estar atentos à própria oportunidade de fazer o bem, a essa oportunidade de fazermos a caridade, a essas bênçãos que Deus coloca em nossas mãos, com todas as possibilidades de fazermos o melhor pelo próximo, de auxiliarmos-nos mutuamente para o bem do próximo. Trabalhemos constantemente pela valorização dos nossos sentimentos, pelo aperfeiçoamento, pela melhoria, pelo engrandecimento de todos nós, para que, com o coração voltado ao bem, para o coração voltado à fraternidade legítima, sejamos instrumentos das realizações superiores da alma. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa.
não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. É importante, meus irmãos, começarmos a entender mais amplamente a palavra do Cristo. A caridade é paciente, branda, benfazeja. Precisamos ser brandos, benfazejos, estarmos emitindo bênçãos, estarmos emitindo bons pensamentos. Não é invejosa? Aceita que o outro tem mais possibilidade do que você, naturalmente. Para que ter medo? Para que ser precipitado? Quem é caridoso sabe confiar em Deus, sabe agir com segurança, sabe agir com amor. Também não fica cheio de orgulho, de vaidade, de arrogância. Age naturalmente. Não desdenha o que o outro tem ou que o outro conhece. Não cuida dos seus interesses, mas sabe agir em prol do próximo. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Para que se agastar? Para que se irritar? E a gente se irrita tanto com coisas tão tolas. A gente se irrita tanto com coisas tão banais que não fazem parte do nosso processo evolutivo querer agir de forma a manter esses sentimentos que não vale a pena. Não suspeita mal. A pessoa está lá fazendo tarefa e fala, daqui uns dias vai embora. Não é assim que funciona. E aí vem a parte mais delicada. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Rejubilar com a injustiça é o cúmulo do absurdo. Como falando aqui para a gente não se indignar, vamos manter serenos. Mas tem pessoas que se comprazem com a injustiça. Então precisamos entender que precisamos colocar mais bons sentimentos em prática, precisamos colocar mais coração naquilo que a gente faz. Procurar entender a caridade sob a forma mais ampla possível. Procurarmos fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que recebêssemos. Que tipo de vibração nós emitimos para o outro? Que tipo de vibração nós estamos irradiando ao nosso redor? Que tipo de vibração nós estamos construindo, edificando em torno da nossa caminhada? Precisamos, pois, compreender os detalhes que a vida nos oferece, compreendermos os detalhes necessários ao processo evolutivo para sermos realmente melhores. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. E a caridade é São Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Então nós precisamos aprender a praticar a caridade com todo o bom sentimento que devemos ter. Então a caridade, sempre que nós estivermos dispostos a realmente amar, estivermos dispostos a realmente colocar em prática o nosso amor, saibamos fazer a caridade. Saibamos educar nossos sentimentos para que tenhamos mais branduras, tenhamos mais paciência, sejamos mais benfazejos, sejamos menos invejosos, tenhamos menos medos e menos precipitação. Para que sentir de orgulho se isso vai só atrapalhar nosso processo evolutivo? Saber valorizar o que o outro faz, saber valorizar o que o outro pode fazer, procurar fazer, cuidar dos nossos interesses, sim, mas saber que precisamos pensar também coletivamente no bem-estar de todos. Não nos estressarmos com as coisas tolas do dia a dia, fechada no trânsito e outras coisas mais, agirmos com mais prudência, com mais segurança, com mais tranquilidade. Para que jubilar com a justiça? Procuremos, pois, a justiça, mas com moderação, com respeito, para que nós sejamos também carrasco dos outros. E, aliás, se a gente for lá em Tiago, que a gente estiver julgando o nosso próximo, se nós não formos juiz, já estamos errados. Deixa para que os juízes julguem. Então, nós precisamos crer, esperar e saber se precisarmos sofrer, que soframos. Mas procurarmos, acima de tudo, colocar em prática as leis do amor e da paz e da verdadeira fraternidade.
fazendo prevalecer sempre a caridade como um dos melhores sentimentos que nós tivermos, das melhores ferramentas para a evolução do nosso espírito, para o nosso aperfeiçoamento. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos aperfeiçoe, para que estejamos sempre dispostos a trabalhar e servir no bem. E apesar das adversidades que sempre apareçam, que Ele nos dê força para edificarmos os valores eternos da alma. Necessidade da caridade segundo São Paulo. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade, que diz: quando mesmo que tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até mesmo o ponto de transformar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. A caridade é o bálsamo da nossa alma. A caridade é a ferramenta divina para nos purificarmos o espírito. E também purificar daquele que é ajudado, porque se você ajuda com amor, se você ajuda com respeito, o outro também se sente valorizado. Se sente reconhecido e passa também a valorizar a Deus, a respeitar a Deus e buscar em si os valores que nos elevam e que levam até o Pai. Trabalhemos, pois, meus irmãos, pelo nosso engrandecimento íntimo, pelo nosso aperfeiçoamento, para que possamos estar sempre em condições de servirmos mais, de trabalharmos mais pelo bem, para que o bem esteja sempre envolto em nossas almas, fortalecendo-nos, amparando-nos, iluminando-nos. Dentre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independente de qualquer crença popular. Ter fé é uma questão íntima. Ter esperança também é uma questão íntima. Agora, a caridade você pode fazer naturalmente, espontaneamente. Fazer a caridade é de extrema importância no nosso processo evolutivo. Por isso, Paulo fala que é a mais excelente. Coloca acima de tudo e sem equívoco. Ela está ao alcance de qualquer um. Não importa onde você estiver, a oportunidade de fazer caridade está lá. Nas pequenas coisas como nas grandes. Todas as ações nossas de cada dia, nós podemos fazer a caridade naturalmente. Podemos trabalhar para que a caridade esteja sempre presente em nossas vidas. Nos mínimos detalhes. Na atenção amiga, numa palavra amiga, num gesto de educação, de amparo, procurando saber fazer o melhor pelo outro, procurando saber ajudar o outro, instruir o outro, impulsionar que o outro fazer o bem. Tudo são mecanismos que nós temos para que as forças do bem se estabeleçam nos corações e todos possam, então, serem conduzidos às realizações eternas do Espírito imortal. Por isso, meus irmãos, a caridade está ao nosso alcance onde nós estivermos, independente da nossa religião. Está tanto no pobre, que tem muitas formas de fazer o bem, usando o seu tempo, usando a sua força de trabalho, a sua sabedoria, dos seus conhecimentos, assim como também está no rico, que tem suas posses materiais para fazer o bem. Todos nós podemos fazer o bem. Faz mais. Define a verdadeira caridade. Mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo, no respeito para com o outro. Isso é importante nós entendermos. A caridade acima de tudo. Mas a caridade também é respeitar o próximo, ser benevolente para com o próximo, desenvolvermos as qualidades da bondade em nós e ajudarmos outros a desenvolver a bondade em si mesmo, sendo bons uns para com os outros. Com isso, estaremos edificando as bases sagradas do amor, da paz e da fraternidade. E assim, refletindo sobre a importância da caridade em nossas vidas, as oportunidades que Deus nos dá de fazermos a caridade, elevemos aos céus nosso pensamento e dissemos: ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos estudando e refletindo sobre esses ensinamentos, enquanto estamos aqui encarnados, enquanto temos tempo ainda para exercitar o bem. Que a paz e a harmonia nos envolvam. Que a bênção de Jesus nos ilumine e nos fortaleça. E aí, aproveitando a oportunidade de a gente estar falando sobre a caridade, por caridade, inscreva no nosso canal,
Compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar. Paz e luz para todos. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Em tua máxima, fora da caridade não há salvação, assenta em princípios universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. O dogma fora da igreja não há salvação, assim como fora da verdade não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém, numa fé especial, em dogmas particulares, exclusivos e absolutos. Compreendamos. Caridade está ao alcance de todos fazer. Fé desta ou daquela forma é particular de cada um. Então, uma pessoa está na igreja protestante, o outro está na igreja católica, o outro está na igreja ortodoxa, o outro está num templo budista e o outro está na casa espírita. Eles não vão ser medidos pela fé que eles professam. Eles serão medidos pelas leis divinas, esse medido entre aspas, lógico, segundo a caridade que façam. Com que sentimento os impele a estar dentro daquele templo religioso? Que tipo de sentimento os fazem agir uns para com os outros dentro e fora do templo religioso? Faz-se então necessário começarmos a entender e a buscarmos um sentimento de amor, um sentimento de paz, um sentimento de fraternidade para nos impulsionar para a prática do bem, para a prática da caridade. Precisamos, pois, entendermos que temos que estar sempre atentos a detalhes para que a gente venha a se onerar menos ao longo desta vida e quitarmos um pouco dos nossos débitos para trás. Agindo com prudência, com responsabilidade, com consciência e, acima de tudo, procurando agir com respeito uns para com os outros. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes, amigos, esses sectários. Coisa fica tão complexa quando se instila esse sentimento de ódio ou de animosidade que vai criando essa falta de sintonia, falta de amor uns para os outros, que até no mundo espiritual eles tomam atitudes sectárias. E às vezes, não raro, perseguem uma ou outra denominação religiosa, pela falta de entendimento das leis divinas, que quer que todo mundo aprenda assim a amar a Deus e o próximo. A forma com que ele vai expressar isso é de cada um. A respeitar as regras divinas, respeitar as leis divinas, trabalhar pelo bem do próximo, é responsabilidade de todos nós. Temos que estar sempre atentos. Temos que estar sempre voltados para fazer o bem. Temos que estar sempre conscientes das nossas responsabilidades em fazer o bem. Porque é o caminho que vai nos ligar aos espíritos bons e aos espíritos superiores. O que verdadeiramente vai fazer a diferença no mundo espiritual. Ah, mas eu não acredito em espírito, porque Jesus está comigo. Se ele está com você, vai ter um bom espírito para estar com você. Vai ter um espírito superior te guiando os passos. É natural. Porque se você diz que está com Jesus, eu acredito que ele esteja com todos nós, em diferentes graus de sintonias, de bondade, mas precisamos treinar e entender que precisamos também fazer o melhor possível uns pelos outros. Desprezando a grande lei da igualdade perante o teu túmulo, ele os afasta uns dos outros até o campo de repouso. A máxima fora da caridade na salvação consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Se você não soube fazer o bem aqui na Terra e hoje está no mundo espiritual, faça o bem no mundo espiritual. Comece agora, não importa se você está encarnado ou desencarnado. Como eu posso fazer para servir a humanidade? Como eu posso fazer para ser útil aos meus irmãos? O que eu posso fazer para contribuir para o bem-estar de todos? Precisamos, assim, aprender a valorizar os nossos sentimentos. Aprender a valorizar os caminhos que nos conduzem ao Pai. E o principal deles é a caridade. O principal deles é fazer o bem, é entender a dificuldade do outro, é ter compaixão, é ter misericórdia. E assim, estaremos ampliando nossos sentimentos, ampliando nossos caminhos, para que possamos sempre nos realizar intimamente para construirmos a paz, a harmonia e a fraternidade ao longo da nossa caminhada.
Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e, qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Eis a grande chave do sucesso e da implantação da paz na terra. Unirmos-nos em oração. Unirmos-nos no sentimento de vibração de amor, no sentimento de vibração de paz. Unirmos-nos para que todos nós possamos estabelecer a meta de construir, a meta de edificar os nossos bons sentimentos, as nossas boas ações, para que todos nós estejamos em paz conosco mesmo e com os nossos semelhantes. Trabalhemos, pois, o entendimento de fazer o bem, o entendimento de realizar com as forças do bem, para que as forças do bem nos acompanhem, nos auxiliem, nos impulsionem para as realizações imortais. Um dogma fora da igreja nossa salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que, mutuamente, se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo, à lei evangélica. Fora da igreja, fora da verdade. Distancia-nos uns dos outros, porque se nós não estamos dentro da mesma comunhão religiosa, dentro do mesmo grupo religioso, nós estamos distanciados de Deus. E nós não podemos nos distanciar de Deus, nós temos que estar sempre próximos a Ele, temos que estar sempre unidos no sentimento de amor, unidos no sentimento de paz. É assim que procuraremos estabelecer as metas sagradas do nosso crescimento espiritual, do nosso aprimoramento íntimo, para que nos nossos amanhãs a luz se faça presente em nossa caminhada e estejamos construindo, edificando e fortalecendo a paz onde quer que estivermos. Precisamos estar sempre unidos nos melhores sentimentos. E para estarmos unidos nos melhores sentimentos, precisamos entender que a caridade é um sentimento que nos irmana, que nos une a todos. E, logicamente, vai fazer com que todos nós, unidos e perseverantes no bem, venhamos a crescer para as grandes realizações que precisamos empreender na nossa existência. Paz e luz a todos, que a misericórdia divina esteja sempre nos abençoando, nos iluminando, nos fortalecendo para os grandes empreendimentos da vida. Fora da verdade nossa salvação equivale a fora da igreja nossa salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que o homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias. Kardec era de uma inteligência, de uma sabedoria incrível. E como ele mostrou aqui, que não tem jeito de nós sabermos toda a verdade. Não tem jeito de nós querermos saber toda a verdade. Nós sabemos partes da verdade. Assim, todas as seitas pretendem ser dona da verdade e ser dona da salvação. Mas a doutrina espírita mostra-nos que em qualquer lugar você vai estar se salvando, em qualquer lugar você vai ter partes da verdade. E aí nós temos que ter cuidado com as mentiras e seguirmos o caminho que nos conduz ao aperfeiçoamento, à melhoria, para que a gente possa crescer e nos aperfeiçoar perante as leis divinas. Tudo ao longo da nossa existência existe para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar. Os momentos felizes são bons, agradáveis, mas também sabemos que existem os momentos tristes, os momentos de angústias, os momentos em que todos nós vamos passar por essa ou aquela situação, que vai levar-nos a refletir, a reflexão. E nesses momentos nós vamos descobrindo outras facetas da verdade. E é por isso que precisamos estar sempre atentos a nós mesmos para podermos caminhar com segurança, estabelecendo os padrões evolutivos que nos conduzam ao Pai. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Até porque, como que um espírito superior iria passar todas as informações para nós, para conhecermos toda a verdade? Se nós não conseguimos entender nem as verdades relativas que aqui existem. Então todos nós estamos caminhando aqui
dentro do processo de evolução, dentro das nossas condições evolutivas, aprendendo partes de uma verdade, até que um dia tenhamos plenos conhecimentos. Isso leva tempo, isso leva séculos, milênios, porque em cada encarnação a gente aprende um pouquinho. A mais importante de todas é fazer a caridade e ter mais humildade. Esses ensinamentos sagrados que nos impulsionam, que nos direcionam para as realizações do amor, é esses ensinamentos que vão nos conduzir às grandes conquistas, esses ensinamentos que vão nos conduzir às grandes realizações que a misericórdia divina reserva para todos nós. Possamos, então, pois, procurar aprender, logicamente, estudar, aprimorar nossos conhecimentos na área do trabalho, naquilo que a gente venha fazer, a gente tem que estar sempre estudando, sempre aprimorando, naquilo que a gente vai colocar em prática no dia a dia, nós também temos que estar nos aprimorando, nos aperfeiçoando e, acima de tudo, entender a vida espiritual, entender a doutrina espírita, procurar ver como que nós podemos estudá-la para aperfeiçoarmos-nos, para aprendermos um pouco mais. Ela somente pode aspirar uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Então, cada seita vai ter a sua verdade, o seu espectro de verdade, até conforme eles vão adiantando, vão se aperfeiçoando, vão tendo outras verdades. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. Conforme já explicamos antes, nos tópicos anteriores, a caridade estará sempre ao nosso alcance, estará sempre disponível para nós, porque nós temos condições de fazermos pelo próximo, temos condições de fazermos pelos nossos semelhantes, temos condições de nos ajudarmos mutuamente para que o bem se estabeleça, para que as forças do bem se enraizem nas atividades que venhamos a fazer. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contando que a lei de Deus seja observada, não diz. Então, o que a doutrina espírita mostra? Todos nós podemos estar buscando a nossa dita salvação. Aliás, a palavra mais compatível aqui no nosso entendimento de hoje, não daquela época, seria mostrando quando que nós podemos nos aperfeiçoar. E salvar, no sentido espiritual, é você se aperfeiçoar moral e eticamente, para que você possa, então, estar em planos espirituais melhores, em condições espirituais melhores. Então, a doutrina espírita nos mostra que a gente pode se aperfeiçoar, a gente pode crescer espiritualmente. E com isso, o que ela diz para nós? No Espiritismo, não vai nos dizer, fora do Espiritismo, nossa salvação, e, como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade nossa salvação, pois esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Como coloca para nós fora da caridade nossa salvação, nós podemos estar junto de todos fazendo o nosso trabalho. Fazendo o trabalho de auxílio, fazendo o trabalho de amparo, fazendo o trabalho de assistir os mais necessitados. Em uma certa época, eu fazia uma tarefa dentro da comunidade carente. E indo para o trabalho, conversando com algumas colegas, falei para elas que eu fazia esse trabalho. E elas conversaram entre si, e depois a gente foi conversando, elas acertaram que a gente iria junto. Sendo que uma era católica, fazia várias atividades na igreja católica, a outra era protestante, participava de várias ações dentro da igreja protestante, e elas foram comigo. E elas me deram a aula de fazer caridade, que eu ia, fazia minhas doações materiais, e elas foram e ouviam. Elas estavam ali de corpo e alma. Eu fiquei olhando, e a partir daquele dia eu tive que mudar muito dos meus conceitos. Tive que aperfeiçoar-me muito nas minhas atividades ali dentro. Ou seja, quando a caridade é feita juntos, nós crescemos, porque cada um tem um tipo de valor, cada um tem um padrão que ele valoriza. E ali, naquele momento, eu pude ver que tinha algo mais. Tinha algo mais que eu poderia fazer. Certamente não ia dar conta de fazer tudo que elas fizeram, mas eu poderia dar um passo mais à frente. Eu poderia conseguir fazer um pouco mais por eles. E assim, a gente está sempre procurando aprender, procurando aperfeiçoar. E dentro da doutrina espírita,
Ela mostra que nós devemos estar sempre procurando aperfeiçoar, devemos procurar conviver bem com os outros, entender as colocações das outras religiões, respeitá-las, para que a gente possa, então, estar sempre nos aprimorando, nos aperfeiçoando. E é por isso que a doutrina espírita não coloca fora da verdade, fora do espiritismo, mas sim fora da caridade, porque a caridade une, a caridade eleva, a caridade ajuda, a caridade impulsiona-nos para as forças do bem, para as forças do amor, para as forças que elevam e alimentam o nosso espírito para a luz eterna de encontro ao Pai. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar e que sejamos fiéis trabalhadores do bem, na edificação do amor e da paz ao longo das nossas existências. Instrução dos Espíritos fora da caridade e nossa salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade e nossa salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque, à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. É importante aqui que aí a espiritualidade trazendo para a gente a informação, escrevendo com muita sabedoria, nos mostra de uma forma simples como é importante fazermos o bem. Se nós nos unirmos aqui para fazermos a caridade, auxiliarmos nossos irmãos necessitados, estaremos recebendo os benefícios da paz que tanto precisamos. E, logicamente, no plano espiritual, estaremos junto dos bons, estaremos junto daqueles espíritos que procuram nos ajudar, nos amparar e também ajudar a outras pessoas, ou seja, aqueles que já entenderam a necessidade de trabalhar no bem. Entender essa necessidade de trabalhar no bem, entender a necessidade de fazer o bem, é fundamental para todos nós. Que tenhamos força, que tenhamos coragem para empreendermos todos os processos de aperfeiçoamento íntimo para que sejamos úteis na seara do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá. Então, nós temos que procurar entender bem a importância da caridade na nossa vida. Porque ela é um facho celeste que ilumina a nossa caminhada, que guia todos nós pelos caminhos que precisamos passar para sofrermos menos. Chegar a essa terra da promissão, chegarmos a esse momento de estarmos numa terra regenerada, precisamos entender a importância de fazermos a caridade, a importância de entrelaçarmos nossos sentimentos no bem e procurarmos sermos o melhor possível, fazermos o melhor possível, para que todos possam ter seu pedaço de pão, para que todos possam ter seu teto, para que todos possam ter o seu trabalho digno e para que todos possamos viver em paz. E essa luz da caridade tanto brilha no céu, na auréola santa dos santos, como vai brilhar na terra e nos corações daquele que se predispõe a fazer o bem. E, logicamente, que Jesus sempre estará convidando-o para entrar no reino daqueles que já aprenderam a servir, no reino daqueles que já aprenderam a colaborar no bem. E nesse momento temos que saber arregaçar as mangas e começarmos a trabalhar. O trabalho é incessante no plano espiritual. É importante que entendamos isso. E quando nós começamos a fazer o trabalho no plano espiritual, nós estamos crescendo, nós estamos aperfeiçoando, nós estamos construindo, edificando um amanhã melhor, um amanhã de paz, um amanhã de fraternidade. Ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada, nós estaremos sempre empreendendo os caminhos redentores que nos conduzem ao Pai, os caminhos redentores que nos conduzem ao paraíso da consciência tranquila. Trabalhemos, pois, pela caridade, façamos o bem, onde quer que estivermos, em qualquer que seja a idade que tivermos. Passai à direita, faltar aqui, Jesus dirá, passai à direita, bendito de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina.
fora da caridade não há salvação. Vigiai e orai. Amai vossos inimigos. Fazei bem a quem vos odeia. Orai porque vos perseguem e caluniam. Ó senhores, ó senhoras, tenhamos o coração sempre pronto para esse sublime sentimento, para que possamos estar à direita do Senhor, para que possamos estar junto daqueles que representam as forças do bem. Precisamos, então, estar dispostos a fazer o máximo do bem. Precisamos estar sempre dispostos a construir a paz, construir a fraternidade legítima para a nossa caminhada rumo aos céus. Procuremos, então, construir um futuro de luz, reformulando-nos nos conceitos íntimos, corrigindo as nossas arestas, procurando descobrir nossos defeitos, nossas mazelas e extirpá-las da nossa caminhada, extirpá-las da nossa existência. Porque somente com o coração voltado para o bem, somente com o coração afeito às realidades do amor, é que construiremos um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de fraternidade, um mundo de luz. Todos os instantes da nossa existência, estamos sendo convidados aos grandes reparos das nossas mazelas íntimas para a edificação do amor que nos ilumina, que nos sublima o espírito e que nos impulsiona para Deus. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhes o sentido profundo e as consequências, e descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Deu nó na língua. Caminhando nesse processo evolutivo, todos nós, entendendo a importância da caridade, entendendo que quanto mais fizermos o bem, mais o bem brilhará em nossos caminhos, mais o bem nos iluminará por onde passarmos. Precisamos, pois, estarmos atentos, vigilantes, para construirmos uma manhã de luz, para construirmos a verdadeira paz em nossas almas. Portanto, estejamos, pois, vigilantes, atentos, para construirmos sempre essa paz em nós e sermos os construtores de uma manhã de luz, de esperança e de fraternidade. Para que as luzes divinas estejam sempre nos impulsionando, nos iluminando e nos fortalecendo. A paz deve estar sempre em nossos corações. Os bons sentimentos devem estar sempre iluminando-nos a alma, porque assim estaremos construindo uma manhã cada vez melhor, não só para nós, que estamos fazendo bem, mas por todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque o bem contagia, o bem desperta valores íntimos de grande intensidade em cada um que o recebe, principalmente quando recebe de coração. E ali começa a brotar novas flores do amor, para podermos edificar para sempre as bênçãos sagradas do Evangelho do Senhor. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto, uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta muitas das vezes a inércia e a despreocupação. Certa vez, a gente passando por determinados momentos bem tribulados de espíritos que tentavam interferir na nossa vida de alguma forma, de forma negativa. E a gente fez então essa pergunta: por que esse ataque a nós? E aí a gente logo lembra, lógico, né? E o vizinho nessa paz toda? E aí, posso falar assim porque o vizinho já não é nosso vizinho mais, já mudou. Então, o Espírito disse: mas se eles fizessem 1/10 do que vocês fazem, eles não viveriam nessa paz toda. E aí a gente começou a entender melhor essa expressão aqui. Praticar o mal. Deixar de praticar o mal. Tudo bem, você pode deixar de praticar o mal, mas o problema é a inércia e a despreocupação. Então, meus irmãos, nós temos que procurar nossas ações
direcionar para a caridade, com a consciência responsável, envolvida em fazer o melhor, envolvida em entender a necessidade de ajudar, de auxiliar, de amparar, e assim estaremos então edificando e construindo um mundo melhor, não só para nós, mas para aqueles entes que estão junto de nós, que estão próximos a nós. E por isso que nós temos que também entender outro ponto importante, saber que temos que ter virtudes ativas. Estou cheio de virtude, mas fico em casa de braço cruzado, vendo televisão. Não falo mal de ninguém. Mas se eu saio para fazer alguma atividade social, se eu saio para fazer algum trabalho de caridade, se eu saio para cumprir minhas obrigações na minha casa religiosa, então eu já começo a desenvolver virtudes ativas. Então vem os riscos de erro, vem os riscos das tentações, vem os riscos das nossas falhas, mas acima de tudo, precisamos ter vontade forte e ativa no bem, vigiando a nós mesmos, podando-nos as nossas arestas, aparando, lixando bem elas, para que a gente saia daqui mais polido, menos onerado, porque onerar-se mais perante as leis divinas não é uma atitude muito inteligente. É melhor pagarmos um pouco mais do que a gente deve e seguir um caminho de mais tranquilidade, de mais naturalidade frente às coisas que a vida nos oferece. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar à luz do Espiritismo. Não é que é somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos fez melhores cristãos. E às vezes a gente fala assim, nós espíritas somos tão complicados que a gente tem tudo bem explicadinho. Mas não basta estar bem explicadinho, tem que ser bem estudadinho, tem que ser bem praticadinho também, fazendo as devidas conotações aqui para a gente descontrair um pouco. Então é bom ser espírita, porque ao passo que muitos têm aquele prazer de estar desfrutando no final de semana junto aos amigos, cada um com seus hábitos, a gente também vai estar junto com os amigos. Mas a gente vai estar na campanha do quilo, na evangelização infantil, em outras atividades que auxiliam o desenvolvimento das pessoas, que auxiliam no crescimento das pessoas. Então, nós estamos aqui caminhando, procurando nos aperfeiçoar, procurando fazer com que venhamos crescer, para que tenhamos condições de fazer o melhor, para que o melhor nos procure. À medida que nós vamos fazendo o bem vai se incorporando à nossa vida. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, para que possamos crescer e aperfeiçoar constantemente para Deus. Como está aqui no texto, não é que nós vamos ser salvos porque somos espíritas, mas por sermos espíritas, já somos uns cristãos melhores. Já aprendemos a fazer o bem, já estamos treinando a fazer o bem, já compreendemos a reencarnação. Então, podemos trilhar com mais segurança pelos caminhos do mundo espiritual. Esforçai-vos, pois, para que vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita, e que a que pertençam. Paulo Apóstolo, Paris, 1860. Então, aí vem aqui um tapa de luva na gente. Temos que entender que para sermos bons espíritas, temos que ser bons cristãos. E aqueles que convivem conosco, aqueles que estão nos observando, vão ver que somos bons espíritas, somos bons cristãos. A partir do momento que a gente começa a ver essa condição, que a gente começa a entender essa condição, a gente vai começar a aperfeiçoar, a gente vai começar a dar os passos necessários para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, procurando estar mais próximos de Deus. Mais próximos de Deus no sentido de estarmos junto dos bons espíritos, junto dos espíritos superiores, que nos impulsionam e nos direcionam para as realizações sublimes do amor divino. Que saibamos trabalhar, que saibamos construir, que saibamos edificar. O mundo para nós, o nosso mundo íntimo, traz sempre as possibilidades de realizações, traz sempre as possibilidades de edificação do amor, de edificação da verdadeira paz que precisamos estabelecer para crescermos, para nos aprimorarmos, para nos aperfeiçoarmos.
Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, para chegarmos a essa conclusão de conhecimento, mais espiritualização, mais terapias energéticas naturais é igual a saúde. Mas para isso, temos que fazer bem a nossa parte, adquirir os conhecimentos compatíveis, procurar nos espiritualizar e sermos melhores, e saber também como utilizar as terapias energéticas naturais. A misericórdia divina leva-nos à esperança de um mundo melhor, a esperança de sabermos que um dia vamos estar em mundos melhores, tanto no plano espiritual como aqui na Terra. E aí, o que é ter saúde? Bem-estar em todas as dimensões do ser. E que todas as pessoas que estão nos ouvindo possam receber as bênçãos de Deus, a misericórdia de Jesus e a luz divina possa estar sempre iluminando-lhes os caminhos para que possam ter saúde, prosperidade e paz. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe, hoje e sempre. E a gente vai para o próximo capítulo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o capítulo 16. E aqui está o site da FEB. Entre, descubra o livro que você prefere, adquira-o e enriqueça seus conhecimentos espirituais. Paz e luz, muitas bênçãos para todos nós.